Bom dia a todos. First of all, I apologize foreigners colleagues because I have prepared my text in Portuguese and I'm afraid it's not a good idea to improvise in English. So I will speak in Portuguese. Eu queria agradecer à comissão organizadora, a Cristina, o Wagner e a Irene pelo convite e dizer que é sempre muito bom poder trabalhar em colaboração com a área de clássica. Afinal de contas, eu fui aluna da professora Beatriz, como já foi falado, e eu mantenho sempre esses laços com os colegas de clássica. Né? O que eu vou apresentar... Me pediram para falar devagar, vai demorar mais. Então, a professora Beatriz e o Wagner já trataram de falar o que é moeda, né? Já definiram aqui. Eu penso que a maioria das pessoas aqui são da área, já estão familiarizados. E esta mesa tem como objetivo mostrar um pouco deste outro período da pré-moeda, só que no continente americano. Né? Antes da moeda, existiam objetos que eram usados para fins parecidos, mas com algumas particularidades. Então, no México, hoje, país que conhecemos como México, na antiga México Tenochtitlan, antes da entrada dos espanhóis e da introdução da moeda, havia alguns objetos, como em todas as culturas, quando a gente para ver, havia aí, antes dessa moeda, alguns objetos que eram usados para fins que a gente considera monetários, né? Mas já vamos explicar as especificidades. É uma pesquisa que eu já fiz há bastante tempo, mas que de alguma forma eu atualizo na minha concepção, porque eu continuo trabalhando com essas sociedades. Né? Quando falamos em economia em tempos antigos, sobretudo eu estou falando de culturas ameríndias, de sociedades ameríndias, nós temos que ter bastante cuidado. Né? Por isso eu peguei, eu adotei a terminologia e a conceituação de Polanyi. Eu vou falar um pouco da conceituação, depois eu vou falar para vocês o que era México Tenochtitlan, de que fontes eu retirei as minhas informações, vou mostrar quais são as moedas e algumas considerações finais. Como nós não temos tempo de falar em termos de colônia e tal, eu vou fazer alguns comentários finais. Né? Bom, então, a economia empírica é um conceito usado pelo Polanyi em contraposição àquela ideia da economia formal, economia baseada na escassez, né? Ou seja, que é a nossa concepção de economia hoje. Então, nas sociedades antigas, quando nós falamos em economia, primeiro temos que ter em consideração que se trata de uma atividade institucionalizada de interação entre o homem e o seu meio, para o suprimento contínuo de bens que satisfaçam as necessidades materiais. E o outro conceito que a gente sempre usa, e que eu uso ainda, é o conceito de embedded, que é a ideia de que as relações econômicas, que nós chamamos de econômicas hoje, nas sociedades antigas, elas estavam embutidas dentro das relações sociais como um todo. Não havia predominância de uma concepção econômica tal e qual, uma separação das instâncias como nós fazemos hoje. Né? Hoje, muito sabido, não só, eu acho que para o mundo antigo, né, em geral, mas nas culturas ameríndias, que não havia mesmo essas segmentações, né, de diferentes instâncias, mas uma visão integrada de mundo. Então, quando eu falo, mesmo dos astecas, que são os mexicas, na verdade, habitantes de México, Tenochtitlan, que eram culturas mais recentes, a gente não pode falar numa separação clara e consciente das instâncias econômicas.
E de um modo geral, para as culturas ameríndias, a gente trabalha tanto na antropologia quanto na arqueologia indígena, mas também outras arqueologias, e na história indígena com visões mais integradas de mundo. Na Mesoamérica, a gente trabalha ainda com o conceito de cosmovisão. Na antropologia brasileira, se trabalha muito com outros conceitos, por exemplo, como cosmopolítica, ou seja, as coisas estão sempre muito mescladas, né? Então, quando a gente fala em economia, é uma visão nossa, é uma forma de projetar, é um conceito, é uma ferramenta, né, para a gente poder destacar nesse contexto algumas coisas que nós conhecemos como econômico, mas que não necessariamente eram vistas assim, ou em algumas instâncias talvez um pouco mais vistas assim. E comércio, que é uma palavra que quando eu trabalhei com isso a gente usava bastante, hoje eu praticamente quase proíbo as pessoas, porque eu continuei trabalhando muito com isso, de falar em comércio em matéria de mundo ameríndio, né? Eu prefiro a palavra trocas, e sempre trocas de uma forma muito cuidadosa, porque o que a gente chama de comércio, e a gente fala de comércio, é algo com uma intenção de trocar mercadorias para satisfazer determinadas necessidades materiais, normalmente. Embora tenha também elementos simbólicos nos objetos, porque existem as modas, existem as questões sociais por trás dos objetos. Mas no mundo ameríndio isso é quase um sacrilégio, usar a palavra comércio hoje em dia para mim, né? Então, quando a gente usa, e se usa, é entre aspas, porque as relações tinham outros fins, por exemplo, embaixadas, relações sociais, de reciprocidade, uma série de outras coisas. A única instância na Mesoamérica que a gente poderia falar mais ou menos de comércio seria o mercado. No caso de México Tenochtitlan, o Tianguis, que é o lugar onde se trocava bens para as coisas do dia a dia, mas não só. Então, é muito relativo. Bom, antes da moeda, a gente tem os objetos pré-monetários, que podem ser vistos também equivalentes à ideia de dinheiro, instrumentos monetários, unidades monetárias. Normalmente, a bibliografia se refere a dinheiro primitivo, né? O Isaac, Pryor, Polanyi, Dalton e vários outros autores usam o termo, né? Trata-se de objetos quantificáveis utilizados como meio de pagamento, padrão de valor, entesouramento, ou tesouro, e troca, né? O dinheiro primitivo, ele atua em sociedades com alto grau de integração, já falamos, né? Mas ele é um dinheiro para fins especiais, né? O Special Purpose Money, que é um dinheiro que ele não vale como o equivalente universal que a Maria Beatriz estava falando, né? Normalmente, esse dinheiro primitivo, ele opera mais em determinadas instâncias, dependendo do objeto. Nas esferas de circulação, a gente, já que não é um equivalente universal, tal qual nós conhecemos a moeda hoje, nem era pelo que a Beatriz fala em tempos antigos, né, logo no início, a gente tem então esses dinheiros específicos para fins específicos, e o Polanyi, que eu sempre trabalhei com ele nesse tema, ele propõe 3 esferas de circulação, que para mim, em México Tenochtitlan, a partir da documentação escrita, é muito claro de encontrar, que é o plano da reciprocidade, que pressupõe as relações simétricas entre pares, entre iguais, normalmente entre as nobrezas, né? A redistribuição, que é a intermediação de um centro que recolhe e depois distribui de acordo com a sua conveniência, que é o tributo na Mesoamérica e no estado mexica, a gente vê o registro do tributo muito claramente, e a troca no mercado, que é o tianguis, que eu já disse para vocês, né? Bom, a noção de valor também faz parte do dinheiro primitivo. Por quê? Porque não é um valor econômico tal e qual a gente conversa, tal qual a gente vê. A Maria Beatriz já falou um pouco, eu aqui cito o grupo de estudos com que eu trabalhei com ela, que eu comecei com ela, inclusive, que é a noção de valor no mundo antigo.
e que a partir do trabalho realizado pelo Genet, eu comecei a olhar, fazer um paralelo com o que eu encontrava nas fontes para o México Tenochtitlan no último ano de conquista, no período colonial, antes da conquista, desculpa, e período colonial. Então o Genet reparou na Grécia que os objetos eram preciosos, né, dentro da tradição grega, e eles acabaram sendo admitidos como símbolo de riqueza. E eram usados dessa forma, circulavam, mas o valor deles era um valor mágico, mítico, ou seja, estava longe de ser o valor econômico, convencional, era um valor intrínseco, como disse a professora Beatriz, né? Nas sociedades antigas e ameríndias, portanto, não há autonomia ou preponderância do econômico em detrimento de outras esferas, de modo que a circulação de bens está impregnada de outros fatores, né? Que vão muito além da satisfação das necessidades materiais. E o dinheiro primitivo, ele não surgiu das necessidades da troca. Os diversos estudos mais específicos sobre sociedades, né, a questão do dinheiro primitivo, objetos monetários na antiguidade ou nas culturas ameríndias, revelam que o dinheiro ele começou por outras razões, necessidade de pagamento, né, de pagamento nupcial, de resgate, de outras coisas, e não necessariamente pelas trocas. Ele foi posteriormente penetrando nas instâncias das trocas. Bom, México Tenochtitlan, que é, né? Muita gente conhece como astecas, o povo que viveu no Vale do México de 1325 até 1521, com a conquista. Foram bastante destruídos logo após a conquista, a consolidação da conquista, que durou 2 anos. Mas, na verdade, eles se autodenominavam mexicas. Então, quando eu falar mexicas, vocês já sabem que eu estou falando dos astecas, embora existem algumas nuances, mas para não complicar. Viviam no meio do Lago Texcoco, vocês estão vendo aí, né, o plano da cidade, né? E aqui neste mapa a gente olha ali onde tem o Lago Texcoco, bem acima, toda essa mancha laranja, né? Em cima da mancha laranja, noroeste, vocês podem ver aí o Lago Texcoco, é onde estava instalado o México Tenochtitlan, e toda a mancha laranja são as áreas que foram conquistadas pelos mexicas e que estavam, né, sob domínio tributário dos mexicas quando chegaram os espanhóis. Muitos usam o nome império, mas eu prefiro, e outros a gente fala que não é bem um império, primeiro porque é uma denominação muito genérica, eurocêntrica, né? Segundo porque a única coisa que ligava os astecas ou mexicas a essas áreas era a coleta de tributo. Eles não impunham uma religião, eles não impunham um Estado, um poder político, mas eles faziam uma troca de tributo, um pedido de tributo. E não era bem pedido, era assim um pedido, mas se você negasse, tinha consequências, né? Toda essa área que Tenochtitlan conquistou, não conquistou só, ela conquistou por meio da Extantlatoyolan, que era a tríplice aliança com outras 2 cidades chamadas Texcoco e Tlacopan. E a sociedade, ela era, a figura máxima era o Tlatoani, que era um representante dos deuses. Depois nós tínhamos uma espécie de nobreza chamada Pipiltin, que também tinha subdivisões. Polsteca, que eram, toda a bibliografia mais tradicional os qualifica como os comerciantes astecas, mas hoje os estudos demonstram que eles não eram talvez comerciantes dentro daquilo que eu falei para vocês. Eles poderiam ser também figuras com poderes militares e diplomáticos, porque eles viajavam por outras áreas para trazer aqueles bens importados, muito importantes, né, para a questão ornamental da elite dirigente, mas eles provavelmente eram muito mais do que comerciantes, até porque é isso, não existia essa ideia de comércio puro e simples, né?
Os Masseualtin, que eram os camponeses, Maieques, que eram espécies de... Eu não gosto dessas coisas, mas vamos falar, meio presos pela servidão a trabalhos nas terras dos Pipiltin. Isso não é continha, que era aquelas pessoas que não tinham muito lugar nessa sociedade, sobretudo presos por dívida, alguma coisa, que ficavam num estado assim, muito parecido ao da escravidão. Mas eu sempre evito muito assim, fazer essa identificação direta, né? Bom, nas fontes que eu consultei, a gente tem várias crônicas e textos mestiços do século XVI, ou seja, textos escritos já no alfabeto nosso, né, latino, por jovens educados, jovens indígenas educados já e alfabetizados. Então, são fontes que têm já, que ainda tem muitos elementos indígenas, mas já tem algumas situações aí, alguns elementos europeus. Um levantamento parcial de fontes pictoglíficas, que são os livros pintados, os códices que estão aqui, e um levantamento sistemático de 2 tábuas de tributo. Matrícula de tributos, que era um livro, talvez uma cópia de um original pré-hispânico, e o Códice Mendonça, que já é um livro pintado para fins europeus, né? O que a gente fez? A gente levantou os contextos em que esses objetos apareciam, né? Vamos começar. Que objetos? É uma leitura. Vamos ver que objetos que eles falam que intermediavam as trocas, né? Em que contextos eles apareciam? E o mais interessante é que esses objetos apareciam tanto como moeda, equivalente mesmo, noção, aquela coisa de unidade de valor, intermediário de trocas, como objetos que eram usados nas trocas das circulações de presente, alguns no mercado, mas eles não apareciam só nisso, eles apareciam também em muitos contextos simbólicos, né? Então, a ideia foi colocar esses objetos, como eles atuavam em termos de circulação, mas também de onde vinha esse valor deles, já que não era um valor universal, como nossa moeda, né? Bom, a gente usou também alguns vestígios arqueológicos, sobretudo do Templo Maior e das áreas do México, e alguns outros paralelos de outras áreas da Mesoamérica, quando se tinha, né? O primeiro objeto que a gente encontrou foi a quachtli, as mantas, que eram mantas normalmente de algodão como símbolo de riqueza para os mexicas, né? E também símbolos de poder, porque a manta, a vestimenta, é símbolo de poder. Uma coisa que era quase que humilhante para os mexicas era se vestir de mantas ou de outras vestimentas que fossem de fibras de vegetais. Muita gente usava, mas era coisa de pobre, né? Algodão era coisa de rico. Eles aparecem muito nas trocas cerimoniais, as trocas entre senhores, nas cerimônias, quando eles se presenteavam, eles trocavam mantas. Ele aparece no mercado também como moeda de grandes coisas. Por exemplo, comprava-se escravos, isso é nomenclatura já do século XVI, por mantas, né? Tributos, então um escravo valia 2 mantas, por exemplo, unidade de valor. E também no tributo. Vocês podem olhar essa tábua de tributo grande aí que está aí. Aí em cima a gente tem 3 menções a mantas. São esses quadradinhos que estão aparentemente brancos, né? Porque a imagem está amarela, ela é mesmo amarela, né? Aí a gente tem uma foto da deusa do algodão, que é Tlacotl, que também é deidade da fertilidade. E o algodão era também considerado, tinha seu aspecto sagrado e era dado como oferenda e coisas assim. Enfim, a manta era um objeto que era colocado como moeda, tanto nas trocas como unidade de valor. Então, se você queria saber quanto valia uma coisa que é mais cara, a manta ela funcionava como cálculo, né, de valor, mas também usada como moeda. Bom, o outro objeto que a gente encontrou foram as plumas. Eu coloco pluma porque tem gente que usa pena. Em português é muito feio pena. Eu prefiro plumas. E, assim, todas as plumas ricas aparecem nas fontes, né? Mas a primordial eram as plumas de Quetzal, que é esse pássaro que vocês estão vendo aqui, a fêmea,
né? Que tem essa cauda enorme, com essa cor de pluma, era mais apreciada, mais valorizada, e não é por acaso que a moeda da Guatemala atualmente chama quetzal, né? Porque o quetzal, a pluma de quetzal, funcionava como meio de troca em vários locais da Mesoamérica. Era símbolo de riqueza. Nessa figura primeira, que você vê um casal, um sentado em frente ao outro, são os prognósticos para o casamento. E a moça ela está com um quetzal embaixo do braço para dizer que ela é rica, né? Essa primeira que está lá. E aí você tem também, nesse outro que está embaixo da figura do quetzal realista, aí a gente tem um deus, um indivíduo, um sacerdote, oferecendo plumas de quetzal para o deus Xolotl. Embaixo a gente tem a tábua de tributo com vários maços de pluma de quetzal, e temos também aí ficou meio comprido, um exemplo, né, de um escudo cerimonial feito de plumas, que era feito para um rei. Então, assim, era símbolo de poder, símbolo de riqueza. E também se usava muito no uso linguístico, denotativo e conotativo. Quetzal também serve no náhuatl como uma palavra que é uma... Como que a gente fala? Um sufixo? Não, prefixo. Um prefixo para tudo que é para coisas que são preciosas, né? Quetzalcoatl, Quetzal, né? Então também tem esse uso linguístico e metafórico em alguns momentos. Quetzal podia ser sinônimo de qualquer coisa que fosse preciosa, né? Era usado no mercado como moeda, era também empregado no tributo e na circulação nobre, era trocado como presentes entre os senhores. O outro objeto que a gente achou foram as sementes de cacau. Era mais fácil para o óculos, né? As sementes de cacau, então, enquanto sementes, era a moeda por excelência do mercado, no tiangues, pela sua divisibilidade, portabilidade, uniformidade, ela é de fácil quantificação, e, sobretudo, porque o valor é mais baixo que a manta, então, para as coisas do dia a dia, comprar comida, era a semente de cacau. Agora, o valor da semente de cacau, qual era? Chocolate. Chocolate era a bebida da nobreza, uma bebida cerimonial, que era equivalente ao sangue de sacrifício. Então, na área maia, por exemplo, a gente tem referências com vaso com restos de teobroma, que é restos de vestígios de chocolate, e cenas sacrificiais, do sangue sacrificial. Porque é parecido, é um líquido escuro, né? E era a bebida refrescante dos maias também dos mexicas e de todos esses grupos da Mesoamérica, né? E outra questão também simbólica importante é que, se você olhar para a fruta de cacau que está aí, essas aí estão meio grandes, mas ela tem mais ou menos a forma de coração. Então, existe nas fontes também um paralelo, né, simbólico da fruta com o coração humano. Bom, o cacau circulava largamente no mercado e é aquele que vai continuar durante muito tempo, né? Mas em forma de chocolate ele circulava entre os nobres, eles se presenteavam com cacau pronto, e também aparece um pouco nas tábuas de tributo, em forma de sementes, né? Aqui a gente tem aí uma troca, né, de bebida de cacau entre senhores e uma deidade. Não, da mão da esposa, desculpa. E ali a gente tem o outro, que é uma deidade, um oferecimento, uma oferta de cacau. Alguém que está sendo sacrificado. Então, não é por acaso que a gente vê aqui, nessa imagem quebrada, que ele está oferecendo para o sacrificado cacau, porque realmente existia uma relação entre o sangue sacrificial e o cacau. Bom, o jade é um fenômeno enorme na Mesoamérica, tanto é que isso aqui me acabou levando ao doutorado e outras coisas mais, porque ele tem muito simbolismo, mas era uma pedra. Jade, em náhuatl, significa Chalchihuitl, e Chalchihuitl é a palavra em náhuatl que significa precioso também,
né? Então, era jade, mas também precioso. Então, você vai encontrar essa palavra para qualificar muitas coisas. Por exemplo, e também na metáfora, Chowchewit podia ser um filho, uma descendência, um guerreiro valente, né? Na língua náhuatl. Era muito precioso. E o jade era o artigo mais precioso entre os mexicas e para todos os povos mesoamericanos. Assim como houve uma tradição de uso de jade na China antiga e em outras áreas, aqui era muito importante. Bom, o jade a gente encontra muito em contexto cerimonial. Vocês podem ver essa puma aqui, é da oferenda 2 de México, do Templo Maior mexicano. A puma está com uma conta grande, né, na boca. Isso era comum entre todas as pessoas que morriam, sobretudo de classe mais abastada, e se não tinha jade, punha uma pedrinha substituta, porque era uma forma de, talvez, guardar, preservar as forças anímicas, sobretudo uma delas, o iolot, né, que ficava aqui no coração. Então, a gente tem aqui uma cerimônia, né, com oferecimento de jade, 2 senhores trocando jade por ouro, e eu coloquei aqui a parte do Códice Mendoza, aonde a gente vê as como que fala, sartales, não tem, são cordões, né? São em espanhol, são cordões com as contas, né? Não necessariamente colar. Tem tempo ainda um pouquinho? Então a gente para o jade, é muito extenso falar dele, né? Mas a gente percebe muito em contexto cerimonial, como este e vários outros. Em alguns contextos, a gente tem vasos deitados com contas de jade com pigmento vermelho. E, pelo contexto, a gente percebe que é uma alusão também ao sangue sacrificial, que era o Chowchewatl, que era como se fossem as gotas. Então, havia um simbolismo das contas como gotas, ou de água, ou então de sangue sacrificial, dependendo do contexto, né? Se tivessem pigmentos, por exemplo. Um artigo que estava vinculado simbolicamente à vida, à fertilidade, ao nascimento, ao princípio do cosmos, a uma série de coisas, né? Muito vinculado ao poder e prestígio. Moctezuma, quando foi mandar a sua embaixada para o Carlos V, mandou 2 pedras enormes de jade. Os espanhóis só queriam ouro e prata, mas ele mandou o ouro e a prata, uma lua de prata, um sol de ouro e pedras enormes de jade, né? Bom, e ele aparece, sobretudo, em tributos e trocas cerimoniais, esse material, né? A gente tem as atitas, eu coloco no espanhol porque é mais comum, né? São machados metálicos, mas é porque é tão conhecido assim como atitas, inclusive nos Andes também, que a gente acaba deixando assim, né? Também se acredita que fosse moeda, que era um objeto padronizado, como o cacau e as mantas, só que aparece muito menos do que cacau e mantas, né? Aparece muito raramente em contextos arqueológicos, e os que aparecem, sobretudo, em Oaxaca, e eu já explico por quê, e em contextos de tesouro. Por que Oaxaca? Porque, no México, em geral, sobretudo México Central e maias, exceto no pós-clássico tardio dos maias, Chichén Itzá, tem pouca metalurgia, pouquíssima. Então, o que a gente tem no pós-clássico lá em Chichén Itzá, que é o pós-clássico, eu já falei, depois de 1200, né? Mas a gente tem muito em Oaxaca, e hoje os estudos demonstram que o sul do México adquiriu a metalurgia por meio de contato com o Equador, né? Então, é justamente aí que entrou essa cultura da metalurgia, e por isso a gente tem muito mais no sul, né? Bom, era um objeto que aparece em uso cerimonial, porque ele está muito vinculado ao sacrifício, às atividades agrícolas, né? Aparece muito em contexto funerário. Inclusive, são objetos tanto
em comparação com machados de pedra lá, ou mesmo se a gente for ver aqui no Brasil, muitos deles não têm traços de uso, porque tinha mesmo uso cerimonial, né? Às vezes fazem referência à atividade daqueles indivíduos dentro dos contextos funerários. Mas era um material que era muito usado como moeda e tributo. Faltou uma barra aqui no meu texto. Bom, outro material são os guizos metálicos, e aqui eu faço uma ressalva. A gente tem muitos guizos de cobre, mas também de ouro. O único material que vai ficar de ouro, o único objeto de ouro que eu deixei dentro dessa categoria foi esse aqui, porque, dependendo do indivíduo que usava, ia ser de ouro mesmo. Né? São objetos que aparecem muito em contextos cerimoniais funerários, estão muito vinculados ao simbolismo da chuva, porque o guizo faz lembra a cascavel, né? Era muito usado em contextos de prestígio. A gente vê aí no códice uma cerimônia e os guizinhos, né? São muitos. Quase todos os adornos de guerreiro que você pegar e de deidades vão ter esses guizos, né? Mas ele aparece também muito em contexto de entesouramento e aparece também como moeda, talvez trocada no mercado. E aparece nos tributos um pouquinho, né? E, finalmente, o ouro. O ouro é um caso engraçado, porque muitas referências que a gente tem do ouro são dos documentos espanhóis, né? Então, o que os documentos indígenas mostram, ou pelo menos mestiços, e o que os espanhóis mostram é um pouco diferente, porque os espanhóis só tinham olhos para o ouro, né? Então, ele poderia ser em pó, em barra, em disco, em peitorais, em formas de joias, mas, sobretudo, peitorais, que são essas placas que vêm aqui no peito, mas também pulseiras, orelheiras, né? Aparece muito nos contextos cerimoniais, em rituais, em sacrifício. Está muito vinculado também ao poder e prestígio, mas não mais do que o jade. O jade estava muito mais. E, como eu disse, nas fontes espanholas tem várias referências de moeda, troca comercial mesmo, sabe? Comércio, né? Os espanhóis falam na palavra comércio. E a questão do prestígio. E, nas fontes indígenas, ele é mais citado, e muito pouco citado em relação aos documentos espanhóis, mais como presentes, é citado como artigo de tributo e muito citado nos contextos cerimoniais. Esse era o valor do ouro para eles, não era comercial. Mas é interessante como, nos documentos espanhóis, eles aparecem de uma forma mais comercial e fala muito, óbvio, né? Não sei se vocês conhecem a crônica, que, na Noite Triste, que foi quando os astecas expulsaram os espanhóis da cidade. Eles saíram, era um lago, vocês viram, né? Então, na hora de fugir, eles pegaram um monte de barra, enfiaram dentro das mochilas, das bolsas e das malas, as barras de ouro para fugir, e morreram afogados dentro do lago Texcoco. Então, assim, porque tinha muito ouro, né? E era uma coisa que deixava eles alucinados, né? Bom, aqui, só para vocês terem uma ideia, então a gente tem aqui, olha, as mantas que eu falei, né? Tem barrinhas de ouro, eu não trouxe ponteira, esqueci, mas, se vocês olharem, duas esferinhas, tem duas esferinhas amarelas, são discos de ouro, do jeito que os espanhóis falavam que existia, que eram comercializados, que funcionavam, talvez, como meio de troca. O machadinho, vocês estão vendo uma lâmina aqui, né? Tem uma ajuda lá, vou esperar a ajuda. Já estou acabando. Já. Obrigada, Lili. Fiquei de pegar, esqueci. Hã? Tá. Olha aqui. Esse aqui são os discos de ouro, tá? Aqui as mantas, né? Isso aqui, olha, o machadinho era em formas mais ou menos convencionais, né? E aqui os guizos, estão vendo? Os guizinhos de ouro, né? Neste outro aqui, que é do Códice Mendonça, está mais interessante. Você tem mantas, só que são mantas já... são de algodão, mas elas são... como fala? Bordadas, né? Tem trajes de guerreiros, escudos, mas aí a gente tem...
olha aqui, um peitoral, provavelmente de ouro, diz aí alguma coisa que era ouro, uma diadema ou alguma coisa assim, aqui outros materiais de ouro, o jade e as plumas de quetzal, né? Aqui, eu esqueci de mostrar, isso aqui é ouro em pó. Vocês estão vendo isso aqui? É ouro em pó, né? Que era também uma forma de servir como moeda, objetos que eram usados na intermediação das trocas. Então, não sei, tantas mantas vão valer tantos ouros. É difícil, às vezes, a gente saber o que era troca, barter, como que a gente fala barter, ou uso de moeda, mas, em alguns contextos, a gente consegue perceber que eles tinham uso de moeda, né? Meus comentários finais, assim, já que a gente não fez, não vou falar do período de introdução da moeda, porque a gente chegou a ver algumas coisas, mas, assim, o que era mais usado, que a gente percebe que era sistematicamente usado mesmo como aquela moeda quase comercial, sendo para as trocas, para pagamento, e para medir unidade de valor, né? Eram as mantas e o cacau. Você calculava o preço das coisas de alto preço em mantas e de baixo em cacau, e trocava por eles, né? Nas trocas cerimoniais, essas trocas de presentes entre as elites, que na Mesoamérica é o que a gente mais vê e é o que a gente mais consegue visualizar, inclusive no contexto arqueológico, eram as mantas, o jade e o ouro, que a gente conseguiu mais referências nas fontes, né? Dentro das minhas fontes. Nos tributos, em relação ao tributo, né? As mantas, as plumas, o chalchihuit, que era o jade, e o ouro, são aqueles que a gente vê com muita frequência nessas tábuas de tributo. Bom, todos eles com valores simbólicos muito importantes, muito vinculados não apenas a contextos cerimoniais, como a trocas cerimoniais entre os pipeutim, né? É importante dizer que, logo que os espanhóis entraram, que eles perceberam esse sistema de valor, eles entraram no esquema para poder entrar e operacionalizar aquele grupo. Porque, quando a gente fala da conquista, antigamente se falava assim, destruíram tudo, né? No meu tempo, quando eu entrei, a bibliografia era a bibliografia da destruição. Você lia Las Casas e como eles destruíram os índios, né? Depois, hoje a gente sabe que não é bem assim. Houve questões recíprocas, houve arranjos, rearranjos, mas, na verdade, tem aí muitas continuidades também, né? Mas os espanhóis, quando chegaram, eles perceberam que tinham um sistema e eles tinham que... Era uma cidade extremamente populosa e eles tinham que operacionalizar a conquista. Então, eles mais ou menos adotaram. Então, no começo, é como você vê na bibliografia, os espanhóis falando que tantas coisas, são tantos cacau, tantas sementes de cacau, né? Comprando, né, em mantas, né? Então, eles foram, aos poucos, estabelecendo a equivalência disso com os pesos, os tomins, e com peso de ouro, né? Agora, o mais interessante, o uso do cacau no Tianguis perdurou pelo primeiro século, aqui em México, Tenochtitlan. Mas, com a conquista, as coisas mudaram rápido, talvez até o século XVII, meados do século XVII. Mas, em Oaxaca, tem notícia, porque o Oaxaca, quando você vai no sul do México, é assim, a terra do chocolate. Você toma chocolate no mercado, vende chocolate. Em Oaxaca, existem dados que autorizam dizer que esse tipo de troca com semente de cacau durou até o século XIX e talvez ainda existam pueblos onde exista isso, né? Os objetos foram perdendo valor de troca, mas eles mantiveram o valor tradicional. Aos poucos, a população começou a adotar a moeda, mas eles pediam para guardar os seus itens preciosos, tinham que guardar por toda a vida, porque aquilo permanecia sendo valioso, né? E o último comentário é que a desagregação desse sistema de valor foi rápida, porque, uma vez que você entra dentro daquela cultura com interferências, essas coisas vão mudando, sobretudo com toda a gana de ouro dos espanhóis. E as transformações foram de difícil assimilação para a população indígena. Então, para encerrar, eu trouxe só esse texto, né,
que é um texto, é um trecho do texto anônimo de Tlatelolco, ninguém sabe quem é o autor, mas é um autor provavelmente indígena. Nos puseram preços, né? Preço do jovem, do sacerdote, da criança, da donzela. Basta, de um pobre, o preço era só um punhado de milho, só 10 tortas de mosco. O nosso preço de 20 tortas de grama salitrosa. Tortas são sanduíches, né? Ouro, jade, mantas, ricas plumagens de quesal, tudo isso que é precioso, em nada foi estimado. Na verdade, é uma impressão dele, porque o ouro foi estimado, só que foi estimado de outra forma. E eles não conseguiam perceber, né? Então, é mais ou menos, eu gosto desse texto, porque é mais ou menos a imagem do desconcerto deste encontro de duas noções de valor, né? Bom, eu acho que por hoje é só. Se depois alguém tiver uma pergunta, eu estou à disposição.